Quando a gente examina as Escrituras e percebe que o Criador não se agrada de sacrifícios, oblações, ofertas, aí eu começo a pensar, quem é que estava pedindo sacrifício para Caim e Abel? Hein? Ofertas, essas coisas todas. Quem é que estava pedindo para Caim e Abel isso aí? Eu não sei se vocês já notaram que na Bíblia uma hora Deus está escrito com letra maiúscula e outra hora Deus está escrito com letra minúscula. Não seria os anjos caídos que estariam plagiando o Criador? Vocês não pensaram nisso ainda? Que os anjos caídos poderiam estar plagiando o Criador? Hein? Não é muito estranho isso tudo? Vamos fazer uma leitura aqui, ó, no livro de Gênesis. A corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicados os homens na terra. E lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradaram. Quem são esses filhos de Deus? São os anjos caídos. Porque se tu começar a ler a corrupção do gênero humano todinha, tu vai ver que esses filhos de Deus tiveram comércios com as filhas dos homens. E aí? Como isso? Como comércio? Tem coisa errada aí, né? Esse governo que existe aí no mundo, será que ele não foi moldado pelos anjos caídos? Vocês nunca pensaram nisso? Vamos entender essa história de Caim e Abel, porque essa história de Caim e Abel não está descendo, meu irmão. Vamos fazer uma leitura aqui no livro apócrifo. Vamos lá. Primeiro houve o adultério, depois vem o assassino engendrado no adultério, pois era o filho da serpente. Por isso se tornou homicida como seu pai e matou seu irmão. Pois bem, toda relação sexual entre seres não semelhantes entre si é adultério. Os anjos, né, os filhos de Deus, eles eram semelhantes aos homens? Hein? Porque está escrito aqui, ó, a corrupção do gênero humano. Então será que esses anjos caídos, né, esses filhos de Deus que está escrito aqui, são semelhantes ao homem? Vamos ler de novo. A corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais dentre todas lhe agradaram. Tem coisa errada aí, mano. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Será que anjo, eles são somente espirituais? Será que eles não são de carne e osso? Vocês já pararam para pensar nisso aí? Vamos lá. Vou pegar uma parte aqui de Caim, né? Eu quero entender um pouco isso aí. Ó. O Senhor, porém, lhe disse assim: qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Esse Deus aqui, ó, que está protegendo Caim, é o mesmo Deus que pediu sacrifício para Caim e Abel. E aí eu faço uma pergunta para vocês: qual foi o sacrifício que agradou a esse Deus? Hein? Será mesmo que foi o de Abel? Para mim, foi o de Caim, porque Caim matou Abel. Essa aqui é a real. Essa aqui é a real. Então, quando eu leio o livro de Hebreus, e ali está escrito que o Criador não se agrada de sacrifícios, na boa,
esse Deus que estava pedindo sacrifício para Caim e Abel é o próprio capeta, meu irmão. É o próprio capeta. E aí, fez uma intriga, botou inveja em Caim. E aí, o que Caim fez? Matou o irmão dele. Não é? E aí, qual foi o sacrifício que agradou a esse Deus de Caim e Abel? Hein? Porque o coitado do Abel foi enganado. Pode ter certeza disso, que Abel foi enganado. Abel foi enganado. E aí? Tem coisa errada ou não tem? Só não vê o tapado que não quer. Então, a árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal é a Bíblia, meu irmão. Porque se tu for analisar a Bíblia, tu vai ver que a Bíblia é cheia de contradição. Por quê? Porque ali está a palavra do Criador e a palavra do capeta misturada junto, meu irmão. Só que se tu não fazer a separação do joio e do trigo, tu vai acabar comendo os dois e nem vai perceber. Entendeu? Por quê? Porque não quer examinar as escrituras. E é por isso que a palavra mata. É por isso que a palavra mata, meu irmão. Entendeu? Por quê? Porque tem gente que está lendo e está santificando a Bíblia de A a Z. E aí fica difícil, meu irmão. Aí fica difícil. Então, reflitam. Reflitam. Qual foi o maior sacrifício que agradou a esse Deus que pediu sacrifício para Caim e Abel? Porque Abel foi enganado. Qual foi o maior sacrifício? Foi o de Caim, meu irmão. Ele matou o irmão dele. Ele matou o irmão dele. É isso. Qual foi o sacrifício que agradou ao Deus desse mundo? Hein? Qual foi o maior sacrifício que agradou ao Deus desse mundo? Foi o de Moisés, meu irmão. Que matou quem? O nosso mestre. É isso que ocorre. Eles adoram sacrifícios. Então, tá na hora de parar de ficar falando de capeta e capeta e não dar os nomes aos bois. Quem é o capeta? Quem é Satã? Moisés, Caim, Davi, né? Toda essa patota aí, ó, que tem no seu histórico mortes, né? Porque se o Criador ele é amor, como é que ele vai autorizar a matança? E esses caras mataram, meu irmão. Hein? Como é que esse Deus de Caim está protegendo ele, botando o selo nele? Hein? Não tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Esse reinado terreno é de Moisés, meu irmão. E se vocês pararem para analisar, vocês vão ver que os líderes religiosos, eles exaltam Moisés o tempo todo. Mas o mestre, eles assim, ó, eles deixam para falar na Páscoa. Só que o ano todo eles falam de quem? Moisés. Porque Moisés, porque Moisés tirou o povo do Egito do cativeiro. Moisés tirou o povo do Egito do cativeiro e botou o povo num Egito espiritual, né? Chamado religião, o qual as pirâmides do Egito não chegam nem perto dessa pirâmide chamada religião, né? Que está beneficiando essa maçonaria, né? Que a gente vê aí, ó, dominando política, religiosos. Eles fazem, acontece e não dá nada, meu irmão. Não dá nada. Então, o único jeito, né, de denunciar, de destruir essa maldita religião,
entendeu? É exigindo que esses governantes aí da terra, esses políticos, façam a coisa correta, né? Façam a coisa correta, porque a igreja só tem força, só existe milagre, essas coisas, toda essa mentirada toda, por causa da carência do povo. O povo é sofrido. E aí, o que a política faz? Espreme o povo que nem uma laranja. E para onde que o povo vai correr? Para chorar? Dentro da igreja. E a igreja vai lá e espreme mais um pouco o povo. A igreja só tem força por causa da política. Só por causa da política. Porque se nesse mundo a política fosse uma política correta, todo mundo ia ter a mesma coisa. Entendeu? Aí não ia ter inveja. Se não tem inveja, não tem morte, não tem doença. Então, essas denominações religiosas só existem por causa da maldita política que favorece a elas. Ou vocês acham que os líderes religiosos não estão dando pulo de alegria com toda essa corrupção na face da terra? Claro que eles estão. Porque eles sabem que um povo que está sofrendo, qual é o último recurso? Para onde é que ele vai correr? Para dentro da igreja. Aí esses mentirosos vão lá e vão espremer mais um pouco o povo, né? Cobrar uma segunda carga tributária falando que é para Deus. E é por isso que tu vê esses religiosos aí, ó, todo mundo junto no meio da política. Não é? Fariseus e saduceus. Mas aí tu fala essas coisas, eles vão te chamar de maluco, de herege, de um monte de coisa. Mas só que a política e a religião é o que mais se dá bem nessa terra. Se vocês pararem para analisar, é o que mais se dá bem. Não é? Quem é que está comendo melhor dessa terra? Quem é que está comendo melhor dessa terra? Religiosos e políticos. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Gente comprando fazenda, comprando avião, comprando emissora de TV e fala que é ungido do Senhor. E aí? Então tá aí. Pensem. Pensem em Caim e Abel. Pensem. Pensem na corrupção do gênero humano. Hein? Eles levam tudo também para o lado espiritual. Né? Mas será que esses anjos, eles são só espirituais? Porque a corrupção do gênero humano está bem claro aqui, ó. Que houve um envolvimento do homem, né, com esses seres. E aí? Tá aí o recado.